esse forte sentimento de culpa, né, que nós carregamos, pode trazer para a gente consequências na vida toda, tanto de autossabotagens para a nossa vida, quanto a gente assumir o papel de vítima, né, e aí com isso querer, ou então a expiação, né, que também tem a ver com a autossabotagem, que é a gente querer pagar pelo preço da culpa que a gente está sentindo, né, que a gente acabar atraindo situações ruins. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A relação entre culpa e autossabotagem. A gente tem esse forte registro inconsciente, consciente e inconsciente, de que o culpado merece castigo, né? O culpado merece sofrer. Então, a culpa, ela exerce na gente uma pressão interna muito grande e a gente sente necessidade de aliviar essa culpa, né? Então, a gente sente necessidade de pagar um preço. E aí, então, é que entram as autossabotagens como forma da gente realmente expiar pela nossa culpa, da gente pagar o preço por ela. Então, a gente muitas vezes vai atrair situações pesadas para a nossa vida, dificuldades mesmo, como forma da gente aliviar essa pressão interna, aliviar a nossa consciência, como se isso fosse resolver, né, ou diminuir esse sentimento de culpa. Outra questão que leva muito à autossabotagem é o fato de que, por exemplo, quando na família, né, então aí já seria mais sistêmico, há um sofrimento muito grande, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas tiveram uma vida muito difícil, e eu estou caminhando, né, por uma vida mais leve, com mais sucesso, mais realização, enfim, mais abundância, mais prosperidade, e aí eu começo a sentir que é culpa, né, como se eu não pudesse merecer estar melhor do que a minha família, e aí então vou inconscientemente atrair autossabotagem, situações difíceis para continuar. É como se isso é que me fizesse pertencer, né? Para manter o senso de pertencimento, então eu sofro com eles, eu continuo seguindo com eles o mesmo padrão. Então são essas as questões que levam à autossabotagem. É, e o vitimismo, ele vem de uma outra questão, assim, porque muitas vezes a gente não dá conta de lidar, né, com tanto sentimento de culpa, a gente se sente tão enfraquecido, né, tão ameaçado com tanta culpa interna, com tanta pressão interna, e a gente não aprendeu a lidar com esse sentimento, com essa emoção, não sabe o que fazer, então a gente começa a transferir novamente, né, para outras pessoas, a gente começa a achar culpados para aquilo que a gente está sentindo. Então, é por uma incapacidade da gente lidar e resolver, lidar com essa grande pressão interna, né? E também, muitas vezes, a gente associa isso assim, eu começo a perceber que muitas pessoas transferiram a culpa para mim. Então, eu começo a achar que agora é normal eu também transferir para essas pessoas. E aí a gente vai gerando ciclos, né? E vai perpetuando é, essa culpa e esse vitimismo. Então, eu me senti vítima de outras pessoas e agora eu faço outras vítimas, né? Eu faço outras pessoas também, vou transferindo outras culpas. E uma coisa importante da gente ressaltar é que a gente fala assim que as vítimas são perigosas, assim, porque com muita facilidade elas vão fazer outras vítimas, porque muitas vezes essas vítimas acham que o fato delas sofrerem dá direito a elas, o fato delas terem sofrido muito, dá direito a elas de fazer outras pessoas sofrer. Não porque elas querem, muitas vezes esse pensamento não é consciente, mas a pessoa tem tanta raiva, né, de ter sofrido, de sentir essa vítima, de colocar nesse lugar que a culpa é do outro, que ela também tem, muitas vezes acaba perpetuando esse ciclo, né? Fazendo outras vítimas, fazendo outras pessoas sofrerem também. E, bom, então essas que são as grandes questões, né? E o problema da vítima é que ela tem muita dificuldade de sair desse ciclo, porque, no fundo, assim, ela vai justificando, né? E isso como ela vai achando culpados, é mais fácil a gente achar culpados para a nossa vida do que a gente encarar a realidade, encarar as nossas questões e justificar, né, de fato, e achar aquela solução, mudar aquilo que precisa ser mudado, ou seja, sair dessa zona de conforto e ir para a vida e assumir
as rédeas da minha própria vida, porque isso dá mais trabalho, isso dói mais olhar para isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante que a gente precisa estar atento aí nessa relação de culpa, autossabotagem e vitimismo. Porque a vítima também vai ficar se sabotando, de uma maneira ou de outra, né?